A deflagração de uma nova e robusta ação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado de São Paulo trouxe novamente o nome da influenciadora e advogada Deolane Bezerra ao centro dos debates forenses do país. Hoje, no canal, nós iremos analisar em detalhes as provas técnicas contidas no inquérito, os argumentos institucionais sobre a garantia da ampla defesa e os motivos pelos quais levaram o Judiciário a manter o regime fechado, esvaziando as teses de prisão domiciliar. Convidamos você a acompanhar este dossiê sobre uma ótica estritamente jurídica e jornalística, afastando os julgamentos midiáticos e focando unicamente nas peças que constam nos autos processuais. Era madrugada de quinta-feira quando policiais entraram num condomínio de luxo em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Cumpriram o mandado de prisão contra a influenciadora e advogada Deolane Bezerra Santos. Ai, povo, a hora que eu parei, não falei com vocês hoje, né? Deolane é suspeita de lavagem de dinheiro, associação com o tráfico de drogas e de fazer parte da facção criminosa PCC. A espinha dorsal dessa nova fase investigativa assenta-se sobre os relatórios de movimentação patrimonial e interceptações de conversas que ligam, segundo o Ministério Público, a infraestrutura financeira de líderes da facção Primeiro Comando da Capital, o PCC, ao ecossistema empresarial de influenciadores digitais. De acordo com os investigadores da Polícia Civil de São Paulo, o estilo de vida de ostentação, com veículos de luxo e imóveis de alto padrão em condomínios de Barueri, funcionavam como um cenário ideal para camuflar valores cujas origens lícitas não foram plenamente demonstradas nos balanços contábeis iniciais. Deolane Bezerra estava hospedada nesse prédio de apartamentos luxuosos em um dos endereços mais famosos de Roma, a Piazza de Espanha. O valor da diária passa de R$15 mil. O promotor de justiça Lincoln Gacchia, responsável pelo caso, também estava em Roma para encontros sobre cooperação entre Brasil e Itália e para tratar sobre os meios usados pelo crime organizado para esconder o dinheiro ilícito. Estão utilizando pessoas que têm muitos seguidores, como é o caso da Deolane, que é uma influencer com mais de 20 milhões de seguidores hoje, né, que acaba justificando, vamos dizer assim, o patrimônio por ter esse número de seguidores. No entanto, o elemento de maior impacto, incluído recentemente nos autos da Polícia Judiciária, decorre de um litígio civil e trabalhista entre Deolane e uma ex-funcionária de sua residência. Em depoimento formal registrado em portais como Globo e Metrópolis, a ex-diarista Denise Bastos relatou que a influenciadora guardava expressivas somas de dinheiro em espécie, distribuídos pelos cômodos e gavetas da casa. A prisão de Deolane é a última etapa de uma investigação envolvendo a ocultação de dinheiro dos irmãos Marco Williams Rebas Camacho, o Marcola, considerado chefe do PCC, e o seu irmão Alejandro Camacho Júnior, o Marcolinha. O conflito escalou quando a influenciadora acusou a funcionária pelo suposto sumiço de uma quantia em dinheiro, o que gerou, segundo os relatos, uma série de mensagens com tom de intimidação. A prova anexada aos inquéritos inclui um áudio encaminhado à funcionária por um interlocutor, cuja identidade passou a ser rastreada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e Lavagem de Dinheiro. A inclusão dessa mídia no inquérito foi utilizada pelos promotores de justiça para fundamentar que a atividade empresarial da investigada funcionava na tese da acusação, como uma espécie de conta de passagem ou caixa institucional para estruturar a liquidez de recursos provenientes de atividades ilícitas. Do outro lado do aspecto jurídico, a defesa técnica de Deolane Bezerra e diversas entidades ligadas ao direito penal têm manifestado profunda preocupação com os contornos processuais adotados na Operação Vernix. Em sua audiência de custódia, a influenciadora negou categoricamente qualquer envolvimento com as práticas ilícitas e afirmou de forma enfática que sua custódia decorre de uma criminalização do exercício de sua profissão como advogada criminalista. Segundo a manifestação da ré, as transferências financeiras identificadas em suas contas bancárias seriam honorários legítimos recebidos pela prestação de serviços jurídicos a clientes que figuravam em investigações passadas.
Juristas e defensores dos direitos constitucionais apontam que o ordenamento jurídico brasileiro resguarda o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Você é inocente? Justa. Há contato de Everton determinando transferências para uma abreviação que se referia a Del Bezerra e um número de conta bancária que, uma vez apurada, revelava a identidade de Deolane Bezerra. Esses são comprovantes dos depósitos feitos por Ciro, da transportadora, em contas em nome de Deolane. Eles conseguem pulverizar esse dinheiro que veio já de maneira ilícita, né, através de lavagem, de uma empresa que era do PCC e dos irmãos Camacho, para as contas dela. Depois ela dilui isso em várias dezenas de contas de empresas ligadas a ela, né? E isso depois também vai acabar virando um patrimônio que às vezes nem é um patrimônio só dela. Um relatório de peritos da área financeira da polícia indica que pelas contas pessoais de Deolane circularam mais de 13 milhões de reais entre 2018 e 2022. E outros 14 milhões passaram por contas de 3 empresas dela. Você pouco encontra no afastamento de sigilo dela pagamentos fruto de publicidade ou o que quer que seja. Então, essa origem espúria do que ela movimentou e muito movimentou ficou muito claro. Um dos exemplos de lavagem de dinheiro citados pela investigação. Uma financeira registrada nesta casa humilde de Salvador transferiu quase 80 mil reais para contas pessoais de Deolane e outros 636 mil para a Bezerra Publicidade e Comunicação. Organizações de defesa dos direitos humanos alertam que associar a advogada aos delitos cometidos por seus clientes configura um grave retrocesso democrático, ferindo o sigilo profissional e fragilizando as garantias fundamentais indispensáveis para que qualquer cidadão enfrente um processo justo perante o Estado. Apesar dos argumentos voltados ao direito de responder ao processo em liberdade, as decisões proferidas pelo STJ e pelo STF mantiveram Deolane Bezerra recolhida na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior do estado. A principal estratégia da defesa nas últimas semanas, de junho de 2026, focava na substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar, valendo-se do previsto no artigo 318, inciso 5º do Código de Processo Penal, que possibilita o benefício às mulheres com filhos menores de 12 anos. No entanto, conforme apontado por consultores jurídicos da coluna da Fábio Oliveira do Metrópolis, essa tese perdeu consideravelmente sua força jurídica diante da gravidade concreta dos fatos do risco à ordem pública apontado pelos magistrados. O entendimento consolidado pelos tribunais superiores dita que a substituição da custódia fechada para domiciliar não é um direito absoluto ou um benefício de caráter puramente pessoal, mas sim um instrumento de proteção à integridade da infância. Quando os relatórios policiais do Ministério Público sinalizam que a residência da investigada era supostamente utilizada como ponto de ocultação de dinheiro em espécie ligado a organizações criminosas de alta periculosidade, a Justiça entende que um ambiente doméstico deixa de preencher os requisitos de segurança necessários para resguardar a integridade da própria menor. A proximidade dos fatos com o crime organizado e a gravidade dos indícios de reiteração criminosa, uma vez que a influenciadora já havia enfrentado restrições judiciais em 2024, serviram de esteio para que os ministros negassem as ordens dos habeas corpus. Na sede da empresa da influenciadora, a polícia encontrou muitas cartas pelo chão, mas ninguém trabalhando no local. Outras 2 empresas em nome de Deolane chamaram a atenção das autoridades. A DSDD Cobranças e Informações Cadastrais, com sede nesta casa, na cidade paulista de Santo Anastácio, e a DB Santos Apoio Administrativo e Financeiro, na vizinha Martinópolis. Os municípios ficam perto do presídio de Presidente Venceslau e nos mesmos endereços foram registradas outras 41 empresas. Para a polícia, todas fantasmas. O mesmo contador que abre essas empresas de fachada, essas empresas fantasmas em nome da Deolane, é o que abre empresas fantasmas em nome do Everton. O Everton fazia todas as transações financeiras para a família Camacho. Na casa de Everton foi encontrada uma caixa com 20 mil reais.
Na tampa, o nome de Deolane e um ditado: o justo não se justifica. Ele chegou a morar no apartamento da Deolane, também tinha um relacionamento de amizade íntima muito grande, comprovada nos autos. Para os investigadores, a proximidade de Deolane com Francisca Alves da Silva, mulher de Alejandro e cunhada de Marcola, aumenta as suspeitas sobre a participação dela. Ela acaba se imiscuindo cada vez mais, e agora a investigação demonstra, nas atividades do Dessler Crime. O advogado disse que a única referência a Marco Camacho, o Marcola, seria um vulgo, um apelido citado em conversas de terceiros. Não há qualquer outra prova, né, de que o Marco tenha participação direta ou indiretamente com essa transportadora ou com qualquer um dos investigados. Sobre Paloma e Leonardo Camacho, ele afirmou que vai provar a inocência dos irmãos ao longo do processo. Obviamente, isso é uma prisão arbitrária. A defesa pretende aqui, primeiramente, a liberdade, né, a concessão aí, né, da revogação da prisão preventiva e depois apresentá-los para poder dirimir, esclarecer todos os fatos. O advogado de Everton de Souza, o player, preferiu não se manifestar. E não conseguimos contato com representantes de Ciro César Lemos e Alejandro Camacho. Que beleza da mãe. Deolane Bezerra Santos se formou em Direito e trabalhou como advogada criminal. Em abril de 2021, casou-se com o MC Kevin. O Kevin se jogou. Quê? Como assim? Não entendi. O Kevin se jogou. O cantor morreu semanas depois do casamento ao cair da varanda do quarto de um hotel no Rio. As investigações mostraram que foi um acidente. A repercussão da tragédia deixou Deolane conhecida nacionalmente. Atualmente, apenas numa rede social, a influenciadora digital tem mais de 21 milhões de seguidores. Suas postagens normalmente mostram uma vida de luxo e sucesso. A Deolane, em 2 anos, movimentou mais de 140 milhões de reais. Deolane e a mãe Solange foram presas por alguns dias em setembro de 2024. O caso segue em investigação e as duas são suspeitas de lavagem de dinheiro para empresas de apostas. Mesmo crime investigado na Operação Vernix, deflagrada nesta semana, mas desta vez envolvendo o PCC. Na audiência de custódia, Deolane reafirmou a inocência e alegou que os comprovantes em nome dela eram pagamentos por serviços prestados. Eu fui presa por estar advogando por uma quantia de R$24 mil depositada em minha conta por um cliente que consta no próprio relatório da polícia. Deolane não tem nenhuma relação com essa transportadora, nem com os proprietários dessa transportadora. E nós negamos categoricamente qualquer tipo de envolvimento. O que você acha das prerrogativas e elementos apresentados e a decisão da Justiça em manter a prisão preventiva nessa fase das investigações em 2026? Participe desse debate de forma respeitosa, utilizando o campo dos comentários logo abaixo. Se você preza por análises técnicas conduzidas com base no jornalismo de portais respeitados, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos dossiês. Muito obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo.